Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje com muita alegria, nesse dia 2, nós celebramos hoje a memória litúrgica dos Santos Anjos da Guarda. Sim, essa grande realidade de fé que nós acabamos de ver aqui no Evangelho de São Mateus, que os anjos, eles são uma verdade de fé, expressa de maneira muito clara pelo Catecismo da Igreja Católica. No dia 29, na segunda-feira, nós celebramos a festa litúrgica dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. No dia 30, São Jerônimo, dia 1º, Santa Teresinha, do Menino Jesus, e hoje, no dia 2, nós celebramos a festa dos Anjos da Guarda. Sim, é preciso a gente colocar aqui bem claro a doutrina a respeito dos anjos, porque aí ao longo desses dias nós estamos cercados, a liturgia está nos perpassando essa grande realidade do mundo angélico. Nós temos uma tendência a acreditarmos muito naquilo que a gente vê, então nós precisamos ver para poder crer, mas a fé, ela é muito mais do que isso. É preciso que a gente saiba, assim, tenha bem claro na nossa mente que existe um mundo espiritual. A palavra de Deus, voltando aí ao tema dos anjos, a palavra de Deus, ela o tempo todo, ela nos fala desta realidade espiritual. São Pedro vai dizer que sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário o demônio, ele anda ao redor de vós, buscando a quem devorar, rugindo como um leão, 1 Pedro 5,8, falando da realidade dos anjos maus. Efésios capítulo 6, quando fala da batalha espiritual, do combate espiritual, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, São Paulo vai colocar essa grande realidade desse mundo espiritual que está à nossa volta. Se nós pegamos a Sagrada Escritura, eu disse isso no dia dos arcanjos, livro de Tobias, aparece lá o arcanjo Rafael, livro de Evangelho de São Lucas, o arcanjo Gabriel, livro do Apocalipse e livro de Daniel, aparece lá a figura muito clara de São Miguel. E durante toda a Sagrada Escritura, nós vamos ver a presença dos anjos. Ora parece que é Deus que está falando, ora não se sabe se é Deus, se é um enviado de Deus, se é um anjo. A Sagrada Escritura trata dessa realidade o tempo todo. Isso é muito claro para cada um de nós. O Catecismo da Igreja Católica, eu gostaria de ler aqui a citação agora da doutrina da Igreja a respeito dos anjos, diz assim: a existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama de anjos, é uma verdade de fé. Bom, isso aqui é espetacular para cada um de nós. Ou seja, a fé nos anjos, e aqui é importante dizer isso, a fé nos anjos para nós católicos não é um opcional. Não é um opcional. Ah, não, eu não creio em anjo. Bom, então, se nós não cremos numa verdade de fé, a gente já sabe o nome disso. O nome disso chama-se heresia. Heresia vem da palavra grega heresis, que significa escolha. Então, a gente escolhe naquilo que a gente quer crer. Não. Nós cremos nos 12 artigos, o conteúdo da nossa fé é os 12 artigos do credo, os dogmas, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição.
Isso aí fazem parte, né, da revelação pública da igreja. Escritura, tradição, os dogmas e o conteúdo do credo. Isso aí é aquilo que nós católicos precisamos crer. Então o catecismo está nos dizendo que a existência dos anjos é uma verdade de fé. E aqui não está falando nem ainda dos anjos da guarda, né? Está falando dos anjos de modo geral. Os anjos, eles são uma realidade, uma verdade de fé na nossa vida. O catecismo continua. Eles são criaturas puramente espirituais. Então o anjo, ele não tem corpo, ele não tem matéria, né? Então nós não conseguimos tocar, não é tangível assim, né? Embora os anjos, eles possam manipular a matéria. Na Sagrada Escritura está também cheio de citações onde os anjos, eles, né, ora aparecem como um ser humano, como foi o caso do arcanjo Rafael, que apareceu a Tobias na figura de um jovem, né? O arcanjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, a Escritura não diz como, mas ele aparece para Nossa Senhora ali e Nossa Senhora consegue vê-lo, né? Então ele aparece numa aparência assim que a gente consiga captar. E por aí vai. São Miguel, a mesma coisa, né? São Miguel que apareceu, por exemplo, lá no Monte Gargano. Então tem aí a devoção de São Miguel que aparece no Monte Gargano e tem uma história maravilhosa a respeito disso. Então eles podem sim, né, manipular a matéria, eles podem se comunicar conosco, eles podem agir no nosso mundo material, embora o catecismo está dizendo que eles são seres puramente espirituais dotados, e aqui tem o mais importante, dotados de inteligência e vontade, e superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então a perfeição dos anjos está exatamente naquilo que é as faculdades superiores nossa do ser humano, que é inteligência e vontade. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos glorificar a Deus com o nosso corpo, sim, depois da ressurreição, mas o que vai fazer nós conhecermos a Deus são as faculdades superiores que um ser humano tem e que nenhuma outra criatura, a não ser os anjos, tem, que é inteligência e vontade. Meu irmão, minha irmã, nenhum animal, nenhuma criatura, a não ser o ser humano e os anjos, eles têm inteligência e vontade. Somente o ser humano e somente os anjos, eles têm inteligência e vontade. São as faculdades superiores que nenhuma outra criatura possui. A gente às vezes diz que um animal ele é inteligente. Não, o animal ele age por instinto. Inteligência só tem o homem, né? Peça a qualquer animal para fazer um microchip de computador e você verá que isso não é possível. Peça um animal para poder criar, né, um acelerador de partícula e você verá que nenhum animal é capaz de fazer isso. Somente os seres inteligentes, dotados de inteligência e vontade, é que são capazes de realizar coisas desse tipo, construir naves espaciais, avião, microchip de computador e tudo que nós temos hoje, até chegar ao cume da tecnologia hoje, que é a inteligência artificial criada pelo homem, pelo ser humano, né? Pelo ser humano, que é a verdadeira inteligência, é o homem, né? Então os anjos, eles são essa realidade, puramente espirituais, dotados de inteligência e vontade, e é com a nossa inteligência e vontade que nós vamos conhecer e amar a Deus, porque Deus ele é Espírito. Claro, Jesus é Deus, né? E Jesus se encarnou e sim, no seio da Trindade há um corpo humano. O corpo de Jesus como primícias, como garantia também da nossa ressurreição. Então os anjos, eles são esses seres maravilhosos. No 336 do Catecismo, eu li antes o 328, agora o 336 diz: o Catecismo ensina que desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela assistência e a intercessão dos anjos. Então aqui entra agora a palavra da igreja nos dizendo que a partir, né, desde o começo da vida humana até a sua morte,
nós somos ladeados, nós somos guardados, nós somos cercados pelo nosso anjo da guarda. Sim, Deus ele destinou a cada um, né, um anjo protetor. E isso é bem verdade. E aqui tem um grande ensinamento. Nós precisamos, né, se relacionar com o nosso anjo da guarda. Não é porque nós não o vemos que ele não é real. Não é porque nós não o vemos que ele não está ali do nosso lado. Padre Pio tinha, e Padre Pio e vários outros santos, né, tinham uma ligação muito forte e muito grande com o seu anjo da guarda. Então, aqueles momentos, aqueles livramentos, aquelas vezes que nós queremos ir por um lugar e alguma coisa nos move para outro lado, tenha certeza, é a assistência aí do nosso anjo da guarda nos protegendo. O que cabe a nós é não sermos teimosos. Se a gente se colocar ao cuidado do nosso anjo da guarda, ele que servem a Deus sem cessar, como nós lemos na leitura do Evangelho, eu vos digo que os anjos desses pequeninos veem a Deus, estão vendo a face de Deus sem cessar, glorificam a Deus e eles estão fazendo o quê? Estão a serviço de Deus para o cuidado da nossa vida. Então, quando nós somos dóceis ao nosso anjo da guarda e nós não dizemos assim, eu vou fazer isso e pronto, e acabou, né? E às vezes Deus está querendo nos conduzir para outro lado, Deus está querendo nos dar um livramento. Nós precisamos ouvir a voz do nosso anjo. Ele está aí precisamente para nos ajudar. São Basílio Magno, ele vai dizer, cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Então veja, além do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso guia, o santificador, que ele habita dentro de nós, nós ainda temos um anjo que caminha ao nosso lado, né? O tempo todo. Enquanto você está dormindo, o seu anjo da guarda está velando por cada um de nós. Porque o anjo não precisa dormir, ele não precisa comer, ele não precisa descansar. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos comer, nós sentimos frio, nós sentimos fome. O anjo não está cercado dessas realidades. Então significa que o tempo todo ele está nos protegendo. Então, meus amigos, peçamos ao Senhor, né? Porque qual a função dos anjos? São mensageiros. Mensageiros que estão a serviço de Deus. E no nosso caso, Deus destinou a guarda da nossa vida. A cada um de nós tem o seu anjo protetor, que nós chamamos hoje de anjo da guarda. A festa que nós celebramos hoje na liturgia. Então peçamos hoje, né, que a gente seja dócil, né, às moções do nosso anjo da guarda, porque a função dele não é outra, senão nos guiar para o céu, se não proteger a nossa vida, nos livrando dos perigos, dos acidentes, né, de tantas coisas ruins que podem acontecer conosco, mas o nosso anjo da guarda, ele está aí o tempo todo guardando as nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.